Como criar uma agenda de visitas no Excel utilizando o banco de dados Microsoft Access, aula 3. Então, nessa terceira aula, a gente vai estar dando continuidade ao nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, vou estar primeiramente chamando logo o nosso formulário, para que a gente não fique utilizando o VBE, ou seja, a plataforma do Visual Basic Editor, para ficar acessando o nosso formulário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou clicar em inserir, vou aqui em formas, aqui em ilustrações, vou escolher uma forma, lembrando que eu poderia fazer esse procedimento dando vida a uma forma, como eu vou estar fazendo aqui, poderia estar utilizando uma imagem ou até mesmo um botão aqui da guia desenvolvedor. Então, vou escolher uma forma qualquer, vou desenhar essa forma aqui, observe, vou clicar com o botão direito sobre ela, atribuir macro, e vou estar dando uma macro a mesma. Observe que ele me sugere aqui algumas rotinas, a ConnectDB e a FechaDB. No meu caso aqui não vai ser nenhuma dessas duas, pois eu não criei a macro para isso. Então vou clicar em novo, e ele me inseriu um segundo módulo ao meu projeto. Repare aqui, ó, módulo 2. Então o que eu vou estar fazendo aqui é o FRM principal, que é o nome do meu formulário. Ponto show. Observe que ao colocar o ponto, ele já reconhece as propriedades do objeto e me sugere. No caso aqui eu vou colocar show, que nada mais é do que mostrar. Vou mostrar quem é o meu FRM principal. Quem é o meu FRM principal? Vamos verificar. É o nosso, observe, o nosso formulário. Ó. Então vou fechar por aqui. Então toda vida que eu precisar chamar o formulário, eu não preciso mais em desenvolvedor, Visual Basic, FRM principal e chamar por aqui. Eu posso simplesmente agora chamar, clicando no nosso botãozinho, aqui na nossa forma. Ó. Perfeito? Então aqui a gente coloca um texto também para ficar mais intuitivo. Vou chamar aqui de agenda, por exemplo. Vamos selecionar aqui o texto, página inicial, centralizar e vou aumentar aqui um pouco o texto. Como eu disse para vocês, a gente vai ter uma guia chamada histórico. Então, sabendo disso, vamos aqui na nossa pastinha, vou aqui na nossa aula 3, que é essa aula, vou abrir aqui ó, o nosso banco de dados, vou dar um duplo clique nele. Abri aqui a cópia errada, é a de cima. E observe que está aqui o nosso banco de dados. Ele já estava aberto, no caso. Então eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui só para que, caso seja a sua primeira aula. Vou dar um duplo clique no mesmo. Observe que ele vai abrir e vai me pedir senha. Lembrando que a nossa senha é 123456. A partir dessa aula eu vou estar disponibilizando os arquivos para download. Então vou colocar aqui a minha senha correta, 123456. Dou um OK. E pronto. Então eu vou ter que ter uma guia, vou ter que ter uma tabelinha chamada histórico, pois quando eu excluir os registros da cadastro, eu vou querer lançar ele para a minha tabela histórico. Então, a maneira mais simples da gente fazer isso, se eu der um duplo clique aqui nessa tabela, repare que não tem nenhum dado ainda. Então, eu vou fechar ela. Então, eu posso clicar sobre ela, copiar. Aqui nessa área em branco, posso clicar com o botão direito do mouse e clicar em colar. Repare que ele me sugere o nome da tabela. Como eu já tenho a TB Cadastro, ele me sugere como cópia de TB Cadastro. Vou apagar esse cópia aqui, espaçamento, e vou aproveitar o TB e vou dar o nome de histórico. Ou seja, como eu vou apenas excluir os dados dessa tabela e vou passar para uma outra, eu vou aproveitar os mesmos campos. Observe que tem somente estrutura e dados, acrescentar dados à tabela existente. Somente estrutura, se eu não estiver enganado, é apenas os cabeçalhos. No meu caso aqui eu vou deixar estruturas e dados, até porque a minha TB Cadastro não tem dados. Então tanto faz eu marcar somente estrutura como estrutura e dados, nesse caso. Então vou dar um OK. E observe que a minha TB histórico está criada. Se eu der um duplo clique nela, repare que está aí os campos que também tem na minha TB Cadastro. No Access, quando eu abro uma tabela, eles ficam pareados uma ao lado da outra. Ó. Se eu quiser ver elas no modo Design, que é o modo que me mostra como está classificada as colunas, basta eu selecionar no cabeçalho modo Design, que é o formato que eu estou visualizando. Se eu quiser ver os dados inseridos nela, clico no cabeçalho dela, da mesma, modo de exibição de folha de dados.
E aí eu vou ver nesse modo que a gente está visualizando agora. Então, o que é que a gente também vai estar fazendo aqui? Vamos partir do ponto que a gente vai ter um cadastro, certo? A gente vai ter que ter um cadastro de pessoas para incluir na visita. Então, sabendo disso, vamos fazer da seguinte forma. Posso selecionar essa daqui. Essa tabela aqui no caso. Vamos aqui em criar. Vamos criar a tabela. Observe que já criou um campo aqui. Vou botar aqui no modo design. Observe que ao clicar em modo design, como a tabela ainda não foi totalmente criada, ele já me pede um nome. E vou chamá-la de TB Visitantes, que será o nome dos meus visitantes, certo? Então vou dar um OK. O meu TB Visitantes, eu vou precisar de uma coluna chamada Code também, para ser auto-incrementado. O número do cadastro da pessoa que estará fazendo a visita e o nome do visitante. Então eu vou chamar essa daqui de visitante. Observe, vou deixar como texto curto. E o que eu vou fazer agora aqui, ó, vou salvar. Posso fechar a mesma. Posso copiar essa agora, TB Visitantes. Vou copiar ela. Vou dar o Ctrl V. E vou alterar para TB Visitados. Ou seja, o nome das pessoas que serão visitadas. Ou seja, a ideia é que eu tenha um cadastro para as pessoas que podem realizar visitas e um cadastro para as pessoas que receberão a visita. Então, TB Visitados. E vou dar um OK. Então, se eu vier novamente expandir a tabela, TB Visitados, não tem nada. TB Visitantes também não tem nada, perfeito? Então agora vamos retornar para o nosso projeto aqui, utilizando o Excel. Desenvolvedor, Visual Basic, vindo aqui no nosso módulo. Observe que ele seria um módulo a mais. O ideal é que eu trabalhe com menos módulos possíveis, até para economizar o tamanho do meu arquivo. Então eu posso pegar essa rotina, Ctrl X nela, posso vir aqui no meu módulo 1 e posso estar colando aqui nesse módulo 1 aquela rotina. Sem problema nenhum, vai funcionar da mesma forma. O que eu vou estar ganhando com isso é economia de espaço no projeto. No meu módulo 2, como não tem mais nada, observe, eu posso estar excluindo. Então clico no botão direito. Vou clicar aqui em remover módulo 2. Ele me pergunta se eu desejo, antes de excluí-lo, exportá-lo. No caso aqui eu não quero exportar para nenhum canto, eu quero simplesmente excluir. Então clico e não. Ou seja, ele simplesmente excluiu sem exportá-lo. Então vamos aqui fazer uma correção no nosso código. No vídeo passado eu simplesmente colei o código aqui. O que eu vou fazer aqui de diferente é o nome do nosso banco de dados. Ó. Aqui está como bdlocadora.mdb. MDB é a extensão do nosso banco de dados. Se eu for no nosso banco de dados, observe que é BD Agenda. Então, para evitar de eu digitar errado, vou aqui renomear. Vou dar o Ctrl C, vou copiar o nome aqui do banco de dados e vou estar colando aqui sobre esse. Vamos verificar a senha se é a mesma, se não for a gente altera. Observe que a senha é a mesma, o meu password, ou seja, não mexo mais em nada. Como eu disse para vocês, uma vez pegado esse código, vocês podem adaptar da maneira que vocês bem entenderem, que é uma estrutura só. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Ó? Vamos olhar aqui para o nosso projeto. Vamos só excluir esse botãozinho aqui. Vamos aqui em desenvolvedor, modo design. Ao clicar em modo design, observe que agora eu consigo selecionar o objeto. Ó. Selecionei sem executá-lo. Então eu vou excluí-lo. Vou em modo design novamente. Perdão, desenvolvedor, modo design. E agora eu já posso trabalhar normalmente. Se eu clicar em agenda, está aqui o nosso formulário. Então vamos entender aqui a lógica. Ó. Essa é a minha tela inicial. Essa é a minha segunda tela no momento, que é a tela de realizar as visitas. E essa é a tela que normalmente ficaria o meu histórico. Como eu vou ter um cadastro para as pessoas que realizam visitas e para as pessoas que são visitadas, então a ideia é que eu tenha no mínimo, mais duas abas, mais duas pages. Então se eu for em desenvolvedor, Visual Basic, aqui ó,
reparem, eu vou fazer da seguinte forma. Vou selecionar essa page 2. Vou inserir nova página. Vamos ver o que acontece. Observe que ele inseriu aqui na quarta page. Ó. E se eu selecionar primeiro, vamos ver o que ele acontece. Se ele vai inserir entre a page 1 e a page 2 ou se vai inserir lá por último. Vou clicar aqui. Vou inserir nova página. E observe que basicamente, ó, mesmo selecionar a page 1, ele inseriu lá para o final. Ó. Porém, eu quero trocar as pages de posição. Como é que eu faço isso? Clico no cabeçalho, mover. E aqui no mover, eu vou estar dizendo para aonde eu quero ordenar, certo? No caso, eu vou botar a page 4 e a 5, iniciando. Por quê? Aqui tanto faz, tanto fez para o nosso usuário do sistema. Ele não vai estar visualizando as ordens das minhas pages. Eu simplesmente poderia deixar dessa forma que está aqui, certo? Não ia afetar o nosso projeto. Estou fazendo dessa forma só para que vocês vejam mais recursos. Então, vou selecionar aqui a page 4, por exemplo, e vou mover ó, para cima. Ó. Repare que ele vai avançando, empurrando as pages para trás, as outras, as demais. Vou fazer a mesma coisa para a 5. Vou mover, observe, e vou dar um OK. Ao fazer isso, ó, a minha page 4 agora é a segunda page aqui da posição. A page 5 é a terceira page aqui na ordem. A page 2 agora é a quarta e a page 3 passou a ser a quinta. Lembrando que as contagens das pages começam a partir de 0. Então, em outras palavras, essa é a page 0, page 1, page 2, page 3 e page 4. Então, obviamente, a ordenação aqui dos meus botões já não está mais funcionando. Ó. Page 1 é a menu. Aqui eu não afetou em nada. Aqui já afetou e aqui também. Ó. Então, vou copiar mais 2 botões desse. Vou dar o Ctrl C em ambos. Colei. Se tivermos dificuldade em reposicionar aqui, não tem problema. A gente alteraria apenas o top e o left dos botões para deixar ordenados. Então aqui, ó, propriedades. Vamos só dar um nome para o seu caption. Só renomeamos o seu name. Vamos renomear também o caption para ficar mais fácil. Aqui será o meu menu. Esse é o meu BTN cadastros. Só que esse cadastro aqui, ele está chamando a minha agenda de visita, certo? Então o BTN cadastro, ele continuará com esse nome. Porém, ele vai estar chamando essa page aqui, que é a page para os cadastros dos visitantes ou visitados, como preferir. Aí não precisa de ordenação. Então vamos fazer da seguinte forma. Vou chamar ele, seu caption, por enquanto, certo? Enquanto a gente não coloca nenhuma imagem, vou chamá-lo de CAD visitantes. Ou seja, ele vai ser um BTN de cadastro para os visitantes. Esse daqui é o BTN histórico. Vou tirar ele só dessa posição. Posso selecionar agora os 3, arrastar. O histórico vai ficar por último. Esse daqui eu vou chamar. Esse daqui, ó, que é o meu BTN cadastro, vamos fazer da seguinte forma. Vou apagar esse comando e vou apagar essa estrutura aqui. Por que isso? Porque eu vou renomear o nome do objeto. E a partir do momento que eu renomear, esse código aqui iria ainda existir. E aí ia ficar ocupando espaço demais na memória. Então, novamente, ó, vou aqui arrastar nossa janela de propriedades. O CAD visitante, vou renomear aqui. Como eu vou ter basicamente 3 cadastros, um de visitante, um de visitados e um de realizar as visitas, então vamos dar um nome diferente para cada um. Então esse é o BTN cadastro visitantes. Esse é o meu BTN cadastro underline visitados. E vamos alterar aqui sua propriedade caption, ou seja, a informação que aparece para o meu usuário. Chamar de CAD por enquanto. Perfeito? Então vou chamar de CAD visitados. É isso mesmo? Observe, ó, visitados, então vai ser os visitados. Esse daqui será o meu. Esse botão aqui é o botão que vai me ordenar para a minha page que agenda as visitas. Então vou chamar ele de, por enquanto, agendamento. Já o seu name, vou dar um nome definitivo para o mesmo. Vou chamar ele de agendamento.
Então, se eu clicar nesse, ele tem um código. Observe, meu BTN histórico. Deixa eu só voltar aqui para o nosso projeto. Esse é o BTN tela inicial. Se eu clicar nele, ele me lançou para a tela inicial. Perfeito. Até aqui, ok. Esse é o meu CAD visitante. Se eu clicar nele, ele não me lançou para nada. Então, vamos dar o código para o mesmo. mi.multipage1.value igual a 1. Vamos copiar o código. Por que 1? Porque é a minha segunda guia. Já que a primeira começa com o valor de 0, a segunda é a page 2. Perdão, a segunda page 2 é o valor de 1. A CAD visitante, ele vai me lançar para a terceira guia. Ó. Ou seja, page 0, page 1, page 2. Então, duplo clique nele. Vou colar o código e vou alterar para 2, o seu value. A mesma coisa para agendamento. Agendamento vai me jogar aqui para a quarta page, que na contagem é a page do valor 3. Então, se eu dar um duplo clique no agendamento, vou colar o código e vou alterar para 3. A principal é a mesma coisa. Ó. O histórico vai me jogar aqui para a quinta page, que no caso é a nossa quarta, o seu value. Observe que ele está com o valor de 2, pois aproveitamos o mesmo botão e agora alterei para 4. Então, só para que fique mais claro, deixa eu pegar aqui um objeto, Ctrl C nesse, vou dar um Ctrl V nesse daqui. Só para a gente se orientar por enquanto, visitantes, esse daqui é os visitados. Deixa eu dar o Ctrl V aqui. Visitados. Esse é o meu agendamento. E essa é a minha página 3, que é a minha histórico. Então deixa eu colocar o nome aqui, histórico. Só para que a gente possa estar se orientando. Aqui eu não botei nome, porque aqui de cara a gente já sabe que é o nosso agendamento. Se eu executar, menu, CAD visitantes, CAD visitados, o agendamento e o histórico. Vamos só alterar aqui o seu caption para histórico. Vou salvar. E o que a gente vai fazer agora diferente aqui, ó? Quando eu salvar esse agendamento, eu vou querer, obviamente, visualizar o que já tem cadastrado, certo? Você há de concordar comigo. Então, vamos aumentar um pouco o tamanho aqui da área do nosso formulário. Também vou aumentar aqui um pouco a área da nossa page. E aqui o que é que eu vou estar fazendo diferente? Você não precisa se preocupar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, observe que a minha page basicamente está zerando. A minha page não, a minha multipage, certo? Page é as páginas. O multipage é o controle, é o objeto que contém as pages. Então, o meu multipage, que é o objeto que a gente não está visualizando aqui, que eu ocultei os cabeçalhos. Reparem, ele, no caso aqui, ele está zerado com a borda do meu formulário. Caso ele não zere, a gente faz essa correção via código também. Não precisa se preocupar em querer. É isso que eu quero dizer aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu aumentar aqui a área do formulário e executar novamente. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se agora vai ficar ou não vai. Eu quero mostrar um negócio para vocês, mas por enquanto eu não estou visualizando. Eu confesso que era para estar aparecendo aqui as bordas. E a gente ia criar um código para esconder essas bordas, vamos dizer assim, certo? Por enquanto não está aparecendo. Então deixa quieto o que eu ia passar para vocês. Então é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui com o valor de 0. Vou exibir novamente minhas propriedades. Observe que quando eu seleciono, ó, o objeto, só aparece pages, ó. Porque eu tô cada objeto desse é uma page. Porém, o objeto em si, o objeto no todo, é um outro controle. Pages nada mais é do que as guias da multipage, vamos dizer assim. Então, como é que eu seleciono o meu multipage? Repare, ó, vou clicar fora, estou no formulário, ó, FM principal. Se eu clicar de novo aqui, observe que eu selecionei todas as pages. Porém, ele está me dizendo que eu estou na page 3, que é a page que está destacada aqui, ó.
Só que eu quero selecionar o objeto em si. Então, a única forma que tem é eu vir aqui, ó, no objeto e selecionar, ó, multipage, ó. Repare, eu não consigo selecionar diretamente o próprio objeto lá em si no formulário. Se eu vim aqui, agora sim eu tô tendo acesso ao objeto multipage que contém cada page dessa. Então, cada pagezinha dessa, ou seja, cada página dessa, faz parte desse controle multipage. Por que eu estou dizendo isso? Ó? Porque eu quero alterar aqui a propriedade chamada left, que é a esquerda. Ó. Observe que ele está com o left de 6, ou seja, ele está 6 distante da minha borda inicial. Se eu colocar aqui o valor de 0, vocês vão reparar que ele vai dar uma afastada para a minha esquerda. Vou dar um Enter, repare que afastou. Ó. Se eu colocar, por exemplo, um 12, repare que ele vai... Repare o que vai acontecer. Ó. Observe que ele deu uma afastada agora, mais para o lado direito. Ó. Quanto menor eu colocar, mais próximo da borda ele vai ficar. Ou seja, vou colocar o valor de 0 para ele ficar zerado com a minha borda aqui do formulário. Temos também uma propriedade muito interessante que é a top. Ó. Esse top nada mais é... Observe que está com 60. Se eu deixar o top com 20, vamos ver o que acontece. Observe que ele fica em cima dos meus botões. Ou seja, ele tenta aproximar o máximo possível aqui da minha borda superior do formulário. Ó. Tanto é que se eu colocar como 0, ele vai ficar sobre os meus botões. Ó. E obviamente não é o que eu quero. Aqui é apenas questões didáticas. Vou deixar como 60, como era o que tinha. Beleza. Vou salvar. E repare, o tempo passa muito rápido, chegamos a 21 minutos já do vídeo. Então no próximo vídeo a gente já... Deixa eu verificar aqui o que a gente vai fazer no próximo vídeo. No próximo vídeo, provavelmente a gente vai fazer umas questões estéticas aqui no formulário, para que a gente já possa estar entrando em um outro próximo vídeo, já em alguma parte de cadastro, perfeito? Então, eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. É simples e fácil. Abaixo clicar nesse botãozinho vermelho, se você ainda não for inscrito. E vai ter um sininho do lado e você clica nele e vai estar ativando para que você possa estar sendo notificado toda vida que sair um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos os dias sai vídeo aqui no canal. Se possível, se inscreva no canal parceiro nosso, o canal William Oliveira. E até o próximo vídeo. Valeu!